Olá pessoal, tudo bom? Como é que estão vocês aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bem, eu não sei se é bom dia ou boa noite, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo essa microaula aqui, né? Essa videoaula. Eu estou aqui fazendo umas adequações. Hoje o frio resolveu aparecer, então tá bem friozinho aqui, né? E eu estou fazendo então esse vídeo aqui para colocar no Moodle, para comentar algumas coisas em relação ao trabalho, e não só ao trabalho, mas também aos assuntos que a gente está abordando. É uma maneira interessante da gente poder pensar o conteúdo. Enquanto eu vou falando para vocês aqui, eu vou abrindo e vou indicando também aí alguns itens, certo? Vocês receberam na semana passada as atividades para o dia 15, aliás, as atividades do dia 15, né? Coloquei alguns conceitos específicos para vocês entregarem agora dia 30. Esse é um trabalho realmente de fôlego, é um trabalho um pouco mais aprofundado em relação à nossa temática. E vejam só, vamos dar uma retomada geral sobre o que a gente tem, conversamos em sala de aula, conversamos através dos trabalhos que vocês fizeram e que eu vou falar aqui também através do áudio que eu gravei para vocês nesse módulo de ensino híbrido. A gente está pensando a sociologia como uma ciência, evidentemente como uma ciência, tá? Essa ciência, ela serve, digamos assim, de parâmetro e também serve como uma ferramenta importante para diversas outras áreas, profissões, nichos de mercado, se utilizarem dessa ciência para poder analisar comportamento de grupo, comportamento coletivo, né, de sociedades mais sofisticadas no sentido de complexidade, né, de relações mais complexas, para analisar os indivíduos especificamente, para poder observar quais são as relações entre essas pessoas, quais são os assuntos mais sintomáticos, quais são os assuntos mais utilizados na atualidade, e de uma maneira que isso sirva para promover uma formação, uma complementação do ato profissional em si. No nosso caso, a gente está utilizando a sociologia, como a gente vem conversando desde o início das nossas aulas, no modelo híbrido, e também através dos textos que eu tenho escolhido para vocês, e através de alguns diálogos, inclusive lá no Google Docs que vocês escreveram, né, fizeram digamos, aqueles comentários em cima da ciência do Peter Singer. A gente tem falado de como a sociologia pode auxiliar, de uma certa maneira, a pensar. Primeiro de uma forma sociológica e depois para ajudar vocês em determinadas áreas. Então, quando estou pegando nessa mesma linha para a gente compreender exatamente a questão que a gente tinha falado nas primeiras aulas, né? A questão de quais são os problemas sociais que acontecem hoje. Esses problemas sociais, eles não acontecem só na cidade, eles acontecem no campo. Como efetivamente a cidade e o meio urbano dependem inevitavelmente daquilo que é produzido, daquilo que é pensado, da administração, também da gestão daquilo que é feito no campo. Então a sociologia tem servido para isso, né? De uma forma aqui falando bem generalista, porque a gente não precisa ficar repetindo o que já conversamos em aula. Então nesse trabalho que vocês estão desenvolvendo, vocês têm ali exatamente a questão da primeira Revolução Verde, que começa em 1960. Eu sei que esse é um assunto que às vezes pode custar um debate bem interessante, principalmente quando a gente vai falar em meio ambiente, porque a gente está falando em áreas que se complementam e ao mesmo tempo às vezes tem discordâncias, dissonâncias, o que é extremamente normal, natural numa sociedade hoje, ainda mais que a gente está pensando como acadêmico. Então a gente tem aí o grupo do agronegócio, temos a veterinária, nós temos a administração, nós temos também a sociologia e nós temos evidentemente a parte do ambientalismo. Mas o que eu indico para vocês ali são algumas importantes notas, né? A Revolução Verde, que tem a ideia de utilizar de uma maneira ambientalmente mais considerada, ela serviu ali, né, no artigo da revista inglesa The Economist, uma segunda revolução, aliás, teve uma primeira e teve uma segunda revolução, que falava exatamente sobre a questão das dificuldades encontradas pelos produtos do Ocidente em relação à produtividade da questão do Oriente. Isso é uma das temáticas, né? Depois, vocês podem observar que muitas outras problemas de seca, salinidades, calores extremos acabaram também prejudicando boa parte da economia agrícola do Ocidente. Bom, e aí a gente tem essa primeira Revolução Verde acontecendo nesse momento, que vai ser a partir da década de 60 e da década de 70, tá? Então, o que eu fiz ali, né? A ideia é de a gente poder, a partir do texto, poder analisar isso. Depois, eu acho que é importante a gente pensar como a sociologia, e no caso associada às tecnologias, podem ser bons motivadores, utilizando essa tecnologia para
salientar, melhorar, equiparar exatamente a produção e o sistema gerencial. E foi exatamente esse debate que eu peço ali na questão 2. E, obviamente, nas outras questões, eu trabalho na perspectiva brasileira. No caso da natureza, eu estou falando da agropecuária, que é extremamente importante no PIB nacional. E aí eu estou falando bem de mercado mesmo, tá? Por quê? Porque as duas questões sobre sociologia de uma forma mais ampla e os desenvolvimentos que elas tiveram no campo e nas gestões públicas são as duas primeiras que a gente faz esse debate. Depois a gente vai para o específico. E aí eu entro lá, a questão da agropecuária, a questão da industrialização da agropecuária exatamente no período da globalização, na década de 80, né? E aí sim, a gente tem um comentário numa frase que vocês podem concordar, podem discordar, podem debater, desde que utilizem sempre a argumentação, isso é muito importante, né? E aí depois a gente vai para a última parte, que são as análises específicas do caso do mercado assalariado, que é extremamente importante. Na área da sociologia, a gente analisa muito a questão do trabalho. Trabalho de qualquer forma, né? Seja ele na área rural, seja ele na área urbana, como é que esse trabalho tem sido desenvolvido. E aí a gente especificamente utiliza a sociologia para analisar ele dentro da empregabilidade, da qualidade de trabalho, lá na década de 90 até início, aí por volta dos anos 2002, 2004. Né? Então, e compreender o que seriam, como o trabalho de economia familiar entraria nisso. Então, a gente pega desse trabalho um macro e depois entra especificamente na parte mais fixa, né? E desenvolve ele. Então, é um trabalho um pouco de fôlego, por isso que eu dei para vocês aí um tempinho a mais, até porque vocês estão finalizando outros trabalhos e não tem problema nenhum, né? Acho que é um trabalho, inclusive, para a gente poder pensar em conjunto. Eu tenho mais alguns dados para passar para vocês aqui nessa mini aula aqui, importante, que é o seguinte, né? Só para vocês anotarem, depois se vocês quiserem pesquisar também, eu tinha colocado aqui. Esse é um texto, dentre aqueles que eu falei para vocês, inclusive eu coloquei lá a revista de extensificação da agricultura. É um artigo um pouco, digamos assim, ele é atual sociologicamente falando, tá? Porque ele é de 2000, ele é de 2010. Tem alguns bons artigos dentro da sociologia, inclusive desde os anos 2004, 2005, 2006, entre várias áreas. Alguns de 2012 são referências, 2010. Então, sempre nos últimos 10, 15 anos, esses artigos são referências porque eles analisam coisas que aconteceram e que afetam o nosso mundo na atualidade. E como eu estava falando sobre a Revolução Verde, nada melhor para a gente poder entender exatamente as propostas em relação a isso, né? E aí vocês têm no texto da revista, eu coloquei para vocês já devem ter lido, que tem uma questão aí muito importante. A Revolução Verde, ela fundamenta a tecnologia da agricultura, né? De uma certa maneira, fundamentou através do uso da tecnologia em agricultura. E a grande questão dela era a seguinte: acima de tudo, eles vão falar sobre as leis de Mendel, que foram postas em prática na chamada tríade: sementes, fertilizantes e água. E o artigo se propõe a entender exatamente, olha só que interessante, a Revolução Verde é um fenômeno aí dentro da sociedade, um fenômeno social. Ele foi analisado aí por várias ciências, inclusive a sociologia, e no artigo ele está focado exatamente como a Revolução Verde se liga com a questão da tríade clássica, que é, por que isso acontece? A relação entre as leis de Mendel e as sementes, os fertilizantes e a água. Ou seja, eu pego um conceito, aliás, um assunto extremamente importante na área da sociologia, da análise da sociedade, mas um artigo, por que esse artigo serve para nós? Porque ele vai analisar o foco, o local, a prática, né? Exatamente sobre o que é a Revolução Verde, como ela vai ser desenvolvida, qual a importância exatamente do tipo de agricultura, né, que nós temos hoje, como essa agricultura pode, inclusive, auxiliar no mundo atual. É extremamente importante, principalmente porque esse artigo, pessoal, que sai nessa revista, esses artigos, eles vêm sempre analisando. Olha só, vocês têm a análise da China, a questão da Índia, alguns dados importantes, ou seja, inclusive a utilização daquela ideia de temos muitos nutrientes, digamos assim, que vêm da produção agrícola, temos uma produção agrícola muito interessante, e aí é que está, né? Tem uma meta do milênio que aparece aí, aparece a questão da fome oculta. Então, veja, começa lá com o período da Revolução Verde, e aí vem exatamente na atualidade, na competição com a China e com a Índia. E também vocês viram que tem a questão
russa. Agora, é claro, ele é um artigo que serve para vocês de referência teórica. Então, vocês não precisam necessariamente fazer uma análise de todo ele. Cuidado, vejam só o que vocês precisam utilizar desse artigo para complementar o trabalho que eu estou exigindo ali, pedindo para vocês, solicitando para vocês, tá? Não, porque ele é um artigo aí digamos, ele tem uma força bem interessante para vocês, inclusive, utilizarem em outros lugares. E principalmente por causa das referências teóricas, né? Vocês têm pelo menos 3 artigos internacionais citados ali, né, que são extremamente importantes, são em inglês, vocês conseguem acessar eles se um dia quiserem, e a tradução é muito tranquila, né? A gente consegue fazer essa tradução aí. Por último, para não ficar essa mini aula aqui nesse áudio e vídeo, eu estou acostumado mais a fazer vídeos, áudios às vezes, né? Eu queria chamar a atenção para vocês do seguinte: na atualidade, eu quero colocar mais um dado exatamente para a gente poder pensar e depois vocês podem tirar as dúvidas comigo. Tem uma questão importante aí, que é a questão, até eu tinha separado aqui, é a questão assim, nas sociedades. Só puxar para cá que fica mais fácil para eu pegar as minhas anotações aqui. Nas sociedades, os membros atuais, dentro desses desafios da intensificação, exatamente da intensificação da vida e das relações sociais, e ao mesmo tempo de uma maior dificuldade de viver bem. Olha só que paradoxal, né? Uma dificuldade de viver bem num planeta que tem uma intensificação da sustentabilidade na sua produção agrícola. Olha que interessante isso, né? Bom, nesse jogo social que existe hoje, a gente pode encontrar os membros da sociedade, nós, né, de uma certa maneira, têm relações mais impessoais e superficiais. Ou seja, parece que, apesar da gente estar entrando numa... E aí vocês podem fazer um apontamento muito importante, né? Como é interessante, às vezes, os grupos que estão em determinadas cidades menores têm um senso de comunidade muito mais de ligação, muito mais próximo. E as pessoas que estão, em geral, nas cidades, em geral, né? Temos sempre as exceções, são pessoas que estão muitas vezes com os vínculos desagregados. Então vejam só, agora falando de um assunto paralelo da Revolução Verde, tá? É mais para complementação. O que nós temos aqui é uma sociedade que tem uma intensificação sustentável da sua produção, que tem exatamente uma agricultura global, que claro tem seus desafios, vocês mesmos aí dentro da área da gestão de negócios na área rural e até mesmo na veterinária sabem disso, porque vocês têm essa particularidade, vocês sabem melhor, inclusive, do que eu, mas observe, é daí desses grupos de cidades menores, que a gente chama, né, os grupos intensificados, é aí onde as relações são mais pessoais, elas são mais complexas, elas são mais integradas. E o que está acontecendo na cidade exatamente e aí vocês podem também fazer uma análise depois, é que apesar da cidade do meio urbano, e não estou dizendo que vocês não morem no meio urbano, porque hoje em dia essa diferenciação, a gente já viu lá na primeira, segunda, terceira aula, que não existe diferenciação, né? O que é rural, o que é urbano. Nós não temos, está tudo integrado, mas quando eu digo isso, seria aquelas cidades onde o núcleo ele é menor, onde as pessoas têm conhecimento mais do que acontece umas com as outras, se preocupam umas com as outras. Aí alguém vai dizer assim, as pessoas fofocam também. Na cidade grande ninguém fofoca, né? Nas cidades megalópolis ninguém faz isso. Não, a grande questão é nas megalópolis as pessoas estão com a ausência exatamente de relações mais personalizadas, mais complexas. As pessoas estão nas cidades, nos grandes centros, não vou falar as cidades, vou falar os grandes centros urbanos, as pessoas estão com relações superficiais e impessoais. E aí existe uma questão do seguinte: o que hoje as pessoas dos grandes centros procuram? E isso é uma coisa que a gente começou a falar no nosso último encontro presencial e que eu queria reforçar aqui, porque quando a gente for fazer um último trabalho, a gente vai falar um pouco sobre isso e vocês vão poder falar sobre isso também, né? É que dentro dos grupos das grandes cidades, o que acontece? As pessoas estão buscando relações muito mais ligadas a satisfazer necessidades práticas e materiais do que necessariamente estabelecer laços e satisfazer as necessidades coletivas, né? E aí, numa pesquisa sociológica de áreas de cidades menores, não necessariamente que tenham uma relação com a agricultura, mas cidades menores, mas que inevitavelmente às vezes podem ter uma indústria, pode ter os vários setores, setor do comércio, da indústria, dos serviços, tudo. Nas cidades menores, essas pessoas têm, digamos, benefícios e vantagens muito mais ligadas exatamente ao convívio.
Então, isso que eu estava falando lá na primeira, né? A globalização, ela vem, ela ajuda, ela acelera, ela melhora, ela integra, e ao mesmo tempo ela faz exatamente esse processo, ele faz um pouco diferenciado. Bom, qual que é a nossa grande questão da sociologia como análise disso? De que hoje, mais do que nunca, a gente tem um crescimento de pessoas das grandes cidades querendo, em algum momento, não só tirar férias e irem ou para a praia ou para cidades menores ou para locais que tenham roteiros turísticos ligados exatamente com a área verde, né? Mas também nós temos pessoas querendo migrar em grande quantidade, migrar e morar depois de uma certa aposentadoria ou parte do seu trabalho, transferir para lá. Isso é um dado que a gente já tem visto também. Né? Então, dentro desse processo que a gente está falando, o que eu estou fazendo aqui, né, pessoal? A gente está pensando a Revolução Verde, o desenvolvimento de tecnologia, como isso é importante para as áreas de gestão, aí gestão rural, eu chamo de gestão rural, vocês têm outra nomenclatura, mas vocês conseguem aí, eu que não entendo muito, mas tento aí me arriscar, né? Mas gestão de negócios rurais, exatamente, e vocês não estão trabalhando com a veterinária, você sabe exatamente dessa aproximação que as pessoas têm exatamente com esse meio. Então isso é muito importante, né? Ou seja, e nas cidades isso está se esgotando. Isso é uma discussão importantíssima da sociologia. Então, estou reforçando isso para vocês, porque o que eu estou fazendo? Eu estou analisando o modelo verde, o modelo de gestão, o modelo agrícola, a produção, a questão da fome, que estão nos materiais aí, mas aqui eu estou colocando outro material através do áudio, que é o material das relações humanas, que é uma coisa extremamente importante que a gente analisa aqui na sociologia rural. Principalmente, o nosso último tema foi exatamente o cuidado com a questão dos animais, né? O livro do Peter Singer, aquele que eu sugeri para vocês. Aliás, ele tem textos sobre várias coisas, textos curtos, são bem legais, inclusive sobre os animais. Bom, pessoal, eu estou gravando então, estou fechando aqui esse primeiro contato dessa semana aqui com vocês. Né? As outras vezes eu fiz via Moodle, via Google Docs ou via até mesmo e-mail. Então, na sequência, eu vou gravando mais alguns vídeos complementares e vou enviando para vocês. Tá ok? Um abraço para todo mundo, bom trabalho e qualquer coisa, mandem mensagem ali no e-mail que eu respondo para vocês, tá bom? Temos o grupinho, mas tá tudo certo. Lembrando que nesse sábado é a entrega, né? A gente tem aí até esse final de semana, a entrega, e depois eu vou combinar com vocês o horário para a gente fazer a nossa avaliação e fechamento. Enfim, os próximas 2 semanas aí vão ser essas nossas aulas, videoaulas, né? E a gente vai poder aí fazer um último fechamento, tá bom? Um abraço para todo mundo. Até mais, boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde.